Olá pessoal, Natanael aqui de novo e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre soluções de problemas, falando hoje de conservação de momento linear e colisões. Esses vídeos são parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem de material de apoio para que os alunos possam compreender melhor o conteúdo. Discutiremos hoje um problema do livro do Moisés Nussensweig, capítulo 9, problema número 8. O problema diz o seguinte: uma bala de 5 gramas incide sobre um pêndulo balístico de massa 2 kg com velocidade de 400 metros por segundo, atravessando-o e emerge do outro lado com uma velocidade de 100 metros por segundo. Calcule a altura de elevação do pêndulo, desprezando a elevação durante o tempo em que a bala leva para atravessá-lo. Verifique a validade dessa aproximação. Então, diferentemente do problema usual de pêndulo balístico, em que a bala fica presa dentro do pêndulo e ambos sobem uma altura h, neste problema não. A bala primeiro atravessa o pêndulo, e obviamente ela vai perder uma energia, vai trocar parte do momento dela com o pêndulo, e aí ela continua o movimento dela com a velocidade menor, enquanto o pêndulo agora vai subir. Tá certo? Então ele quer primeiro que a gente resolva este problema e encontre qual é a altura que o pêndulo sobe, para depois discutir a validade dessa aproximação, de que o pêndulo praticamente não sobe nada enquanto a bala está atravessando ele. Para facilitar a nossa discussão, eu vou definir aqui algumas coisas. Por exemplo, eu vou chamar mzinho a massa da bala, e a velocidade dela no início eu vou chamar de vzinho i, certo? A velocidade dela no final eu vou chamar de vzinho f, tá certo? E a velocidade que o pêndulo obtém logo após a bala sair de dentro dele, eu vou chamar de vzão apenas, tá certo? E a massa do pêndulo eu vou chamar de mzão. Isso aqui só por enquanto, depois a gente substitui os valores das massas, tá certo? E das velocidades. Então vamos lá. Então, sabendo disso, qual é o momento no início? Eu sei que momento se conserva. Então, qual é o momento no início? É o momento apenas ao longo da horizontal, tá certo? E é o momento no início, antes da colisão, é aquele momento apenas da bala, porque o pêndulo está parado. Então, vai ser mzinho, vzinho inicial. Apenas isso. Enquanto o momento final, ele leva em consideração tanto o momento da bala como o momento do pêndulo, porque ambos agora vão ter movimento, tá certo? Então você tem que escrever aqui o momento da bala no final, mais aqui massa vezes vezão, que representa o momento do pêndulo. E além disso, eu sei que o momento se conserva, então eu sei que aqui PI tem que ser igual a PF, tá certo? Porque no momento ali daquela colisão, aquelas trocas de momento lineares, elas têm que se conservar, tá bom? De modo que eu posso escrever a seguinte equação: MVF mais Mzão Vzão, isso daqui é igual a Mzinho Vzinho inicial. Em outras palavras, eu posso aqui isolar quem é esse Vzão. Então, esse Vzão vai ser Mzinho, V inicial menos V final, dividido para Mzão. Então, esta é a velocidade do bloco após a colisão, tá certo? Você pode depois substituir os valores. Então, se você substituir aqui a massa de 5 kg, velocidade igual a inicial da bala, 400, depois final 100, e a massa total do pêndulo como sendo 2 kg, você vai encontrar que essa velocidade final é aproximadamente 0,75 metros por segundo. Então, com isso, a gente conseguiu encontrar quem é a velocidade do pêndulo logo após a colisão. O que a gente precisa agora saber é quanto o pêndulo vai subir. Só que agora, para saber quanto o pêndulo vai subir, eu posso esquecer a bala, certo? Isso agora virou um problema de conservação de energia. É um pêndulo que tem uma dada velocidade e eu quero saber o quanto que ele vai conseguir subir, certo? Isso só envolve energia potencial gravitacional, certo? De modo que eu posso agora nessa segunda parte do problema, dizendo que isso que a gente fez até agora foi a primeira parte, eu posso aqui vir e me perguntar, ora, qual é a energia
olhando apenas o pêndulo, qual é a energia associada ao início do meu problema, né? Definindo aqui como zero esse valor aqui do ponto mais baixo do pêndulo. Então é a energia puramente cinética. É mzão Vzão ao quadrado sobre 2. E aí você se pergunta qual é a energia final, quando o pêndulo sobe e chega nessa altura Hzão. A energia final é puramente potencial gravitacional. Então é mzão G Hzão. Quando você iguala essas duas coisas, você encontra que esse Hzão, né, você iguala, as massas cancelam, você passa a gravidade dividindo, você encontra que Hzão é Vzão ao quadrado sobre 2G. Certo? Se você substituir os valores aqui de velocidade que a gente acabou de descobrir, que é 0,75, e o valor de gravidade igual a 9,8, você encontra que esse valor de gravidade é aproximadamente 0,028 metros, né? Ou seja, dá aproximadamente aí 3 centímetros, né? Ou 2,8 centímetros. Então, este é o valor final que a gente encontra para a altura do pêndulo, que é a altura em que ele sobe, que é um pouco menor do que seria se a bala tivesse completamente sido alojada dentro do pêndulo. Enfim, em termos de álgebra de conta, era isso que nós tínhamos que fazer, tá certo? Então, a solução do problema já está encontrada. O que nos resta agora é discutirmos a validade da aproximação que a questão pediu que nós fizéssemos, ou seja, que o pêndulo praticamente não sobe durante esse processo em que a bala está atravessando ele. E para que nós possamos analisar essa validade, é importante que nós avaliemos duas coisas. Primeiro, qual é a velocidade da bala? Certo? Então, notem que a velocidade da bala é muito grande, é da ordem de 400 metros por segundo, certo? E a segunda coisa é, quais são as dimensões do bloco. Se o bloco eu espero que um pêndulo balístico desse, tenha dimensões da ordem do centímetro, né? No máximo da ordem do metro. Mas eu não espero que um bloco desse tenha dimensões da ordem do quilômetro, por exemplo. Isso seria infactível. Então, a minha expectativa é que este intervalo de tempo em que a bala passa dentro do bloco são algumas pouquíssimas frações de segundo, da ordem do milésimo ou menor, tá certo? De modo que essa altura que o bloco ganha durante essas frações de segundo que a bala atravessa o bloco, ela é muito, muito pequena, inclusive podendo ser menor do que a barra de erro do meu instrumento. Se eu, por exemplo, aqui for medir essa altura usando apenas um algarismo significativo, isso seria da ordem do centímetro, tá certo? E muito provavelmente esta altura que ele vai subir devido à troca de momento com a bala, né, ainda com a bala dentro do bloco, deve ser da ordem muito menor do que o centímetro. Então, em termos de medida factível, né, de aparelho de medida, isso vai ser muito menor do que o erro associado à minha régua de medir, né? Então, essa aproximação para essas dimensões do meu bloco, elas são factíveis. Ela é uma validade muito boa. É uma validade que pode ser feita sem nenhuma perda de generalidade. Enfim, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido tanto o problema como a discussão da validade da aproximação, e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.